tarde, está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos juntos. E hoje é quarta-feira, que já teve jogo ontem, jogo bom da Libertadores, mas hoje que é quarta-feira. Deixa eu mostrar aqui os nossos convidados, porque são eles que levantam a audiência aqui, né? Se ficar mostrando só o apresentador, a gente não sai aqui da traço. Boa tarde, José Fernando Rabechini. Boa tarde, Vanderlei. Peraí, deixa eu abrir aqui para você. Agora vai. Boa tarde, Vanderlei. Nossa, boa tarde, Guto. Pronto, eu ia falando Pupo, cara. Pupo? Pupo é um colega nosso. Pupo é um colega nosso, que foi chefe da divisão de esportes. Trazia o Pupo aqui um dia. Pois é, ligando esporte aqui, tabela, Pupo, não é Guto. Pupo. E os nossos internautas, boa tarde para todos. Boa tarde. Ô, Lucas, volta aqui na minha imagem aqui. O que aconteceu com o maquiador hoje aqui? Ele deixou meu cabelo muito levantado hoje aqui, ó. Que é só, tô achando que tá, cadê aqui a imagem da capa? Põe pra cá a imagem. Ó o cabelão, rapaz, tá... Cresceu alguns, né? Nossa, tá bom, tá, né? Passa lá no Manos. Cuida. Vai ficar um grisalho, né? Vai. Antes eu tinha 2 fios brancos assim, né? Nossa, sempre os 2 durante muito tempo. E agora acho que eu tô ficando com 2 pretos. E esses brancos são rebeldes, né? Mas dá uma presença, Zé. Se passou essa fase já, né, Zé? Já tô na fase da queda. Da queda? Queda livre? Queda de cabelo. E isso, como brincava o Oliveira Andrade, diz que ele conhecia um barbeiro fantástico lá em Campinas. O nome dele era Eudes Penteado. Piada pronta, predestinado. O nome Eudes Penteado. Tá certo. Ele é predestinado a ser barbeiro. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aqui. Já vou pegar o meu amigo Celso Mangini, Cleibe João, que você conhece também. Guto, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá então. Seu nome completo é Paulo Augusto de Palermo. Encostadinho no microfone, porque hoje a gente vai falar de esportes aqui. Vamos falar do Olé São Roque. Boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Zé. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Legal. Vamos falar da Olé São Roque aqui. Ó, o pessoal que entrou aqui, já vou pegar um abraço do pessoal aqui. Edenilson Rodrigues, meu amigo Magrão, Walter Rodrigues, Elvis Muricy Pereira. O Elvis. Filho do Zander Pereira. O Elvis jogou ontem lá. O Elvis jogou? Jogou. E está jogando bem o Elvis, não? Tá jogando bem ainda, hein? O Elvis, hein? Aguenta, meio veterano, mas aguenta jogar. Veterano, ainda, pode chegar, mas eu lembro do Elvis pequenininho, cara, menininho. E tem uma foto famosa dele com a camisa do Palmeiras, já viu? Não vi ainda. Ele é São Paulino. Você não viu essa foto ainda? Ele é São Paulino, né? É São Paulino, mas não sei porquê. Um dia ele tava com a camisa do Palmeiras. O pai, será que... Não, o Zander é São Paulino. O Zander é São Paulino. Tanto que o nome dele é Elvis Muricy, porque o pai, o Zander, fã do Muricy Ramalho. Verdade. E a Madalena, infelizmente já faleceu, ela era fã do Elvis Presley. Então, Elvis Muricy. Legal. Eu vou trazer essa foto aqui, viu, Elvis? Por que meu neto chama Rogério? Quem? Por que meu neto chama Rogério? Por conta daquele humorista, Rogério Ceni. Exatamente. Você botou o Rogério. Não, eu não, o pai, né? Eu incentivei, mas foi o pai. Mas, por exemplo, fora o Rogério, o Valdir Pérez foi um grande goleiro de São Paulo. Pois é, mas ele... Suli. Imagina se o menino chega na escola, seu nome Suli. Picasso. Qual o seu nome? Picasso. Menino, pra fora. Pois é, e o outro agora vai ser Sidão. Toinho. Não, e o outro vai ser Sidão. Sidão com S. Nossa, Sidão. Mas não pelo nome. Eu achei que era parecido, mas disse que é Sidney, né? O nome dele. Não tem nada, eu achei que também que era parecido. Deixa eu só pegar aqui o abraço, acompanhando a gente, Fabiola Lima, Tiffany Moreira. Tiffany, tá legal o cabelo aqui, Tiffany. Luciane Grandini, Walter Rodrigues, parabéns pelo programa. O pessoal tá chegando aqui, Flávio Góes está aqui também, bastante gente ligada ao esporte aqui. Guto, o que faz a Olé São Roque? É uma empresa que você criou para organizar campeonatos? Sim, o Olé São Roque tem uma história meio curiosa, que nós iniciamos em 2014. A ideia era divulgar o esporte em São Roque. Mas aí, como a gama de futebol assim não tinha muitas competições, na verdade, né? Tinha o Copa do Vinho, Copa São Roque, a Copa São Roque de futsal, e não tinha competições para as crianças ainda, né? Daí 2014 passou em branco, daí 2015 surgiu a ideia de fazer a primeira Copa Olé São Roque. Daí iniciou, além de divulgar o esporte em São Roque, nós começamos a fazer as competições também. Daí início deu o Olé São Roque. Então, e a primeira competição que você organizou, qual foi? Foi o Torneio Olé São Roque. Torneio Olé São Roque. Sim, em 2015. Se lembra quem foi campeão? Olha, são várias categorias, né? Sempre trabalhando com várias categorias. Sempre, dos menores até o principal.
Legal. E trabalhar com a criançada é legal, né? Ah, é legal. Hoje a gente tá com a categoria Sub-8 pela Copa Olé São Roque. É incrível ver eles jogando. É incrível, eles sabem sair jogando já, parece gente grande. Futsal de gente grande, a criançada jogando. Não é aquela história daquele futebol que o pessoal brinca que é futebol de cachorro no circo, né? Já viu futebol de cachorro? Onde vai a bola, vai todo mundo assim, né? Correr atrás da pipa. Balão. Onde vai, parece futebol de cachorro, né? Qual é a tática? É correr atrás do balão, ia todo mundo atrás da bola. Mas a molecadinha já tem noção. Molecadinha noção demais. Você pega um sub-10 jogando, nossa. Já são... Sabem jogar demais, sabe? E todos já tem o ídolo, né? Vai com camisa do Neymar, camisa Messi. do Falcão. Tem um menino de Jandira, ele é goleiro. Nossa, o menino é demais, sub-10. Gabriel é o nome dele. Ele tá na Magnus hoje. Tá em Sorocaba lá? Tá em Sorocaba. E ele joga pela Jandira, pelo projeto de lá do pai dele. Nossa, é incrível. Vai com a camisetinha da Magnus, tudo, do Falcão, que é ídolo dele, né? Goleiro, mas o ídolo é Falcão, né? É bacana. Tem um goleiro tem o Falcão como ídolo, né? A gente teve grandes goleiros de futebol de salão, né? Não tinha o Pança? Pança. Foi o primeiro, sem nome no gol, foi o Pança. E tinha outros nomes lá, Minguinho, aqueles jogadores, mas eram todos na linha. O goleiro primeiro, assim, do salão famoso foi o Pança. E agora, dos goleiros aqui de São Roque, Hélio Mudinho marcou história, né? Hélio Mudinho, Iraci Silveira, era bom? As rivalidades eram ótimos, tanto um como o outro. Agora tem um tal de Thiago e Matheus, mas na época era Iraci e Hélio Mudinho. E Hélio Mudinho, eram os dois. Você viu o Hélio Mudinho jogando? Sim, acompanhava muito, eu ia direto assistir os jogos, ia com meu pai também do Grêmio, ele era diretor, ele que tinha o caminhão que levava os jogadores da loja dele. De caminhão, né? Um deles, e nossa, quantas vezes vinha no colo com o troféu quando ganhava. Eu quis até fazer um curta-metragem sobre isso, depois qualquer dia eu conto a história. Pô, legal. Tinha um caminhão para levar? Não é que ele tinha um caminhão, ele tinha loja. Que loja que era? Era a Casa Reinaldo. Casa Reinaldo. Do lado tinha a mobiliadora, que era do meu tio. A mobiliadora Rabikini. Isso. Que é o pai do Silvio, o pai não, Fran. Esse é outro. É outro? Depois ele fez a mobiliadora. Ele tinha uma casa de móveis que era do meu tio Roque. Tio Roque Rabikini. Isso, Roque Rabikini, ali do lado. E eles tinham um caminhão para fazer entrega. Eles entregavam geladeira, móveis, quando meu tio também tinha. E esse caminhão, no final de semana, carregava o time do Grêmio. Não precisa, né? E a turma ia no caminhão e ele levava. Então eu assistia as preleções dos técnicos, assistia de dentro do campo jogos. Quando ganhava, eu vinha no colo dos jogadores lá carregando o troféu. Várias vezes aconteceu isso. E você falou, só a gente já vai chegar aqui e voltar, mas uma curiosidade, a gente estava voltando com o Zé Balaio segunda-feira, com o Dudu Girolamo, com o nosso André Grando, e aí você estava falando que você lembra Valdemar Biar como técnico? É um deles que eu lembro. Eu lembro de Valdemar. Mas que dava preleção. Preleção, com o giz marcando, falando o nome, colocando o número do jogador, que tinha aquela, né, número 1 é o goleiro, claro, 2 o lateral direito, 3 o beco central, 4 o zagueiro, 5, 6, né, era aquela numeração. Então ele usava aquela numeração nas lousas, eu lembro de ficar sentado, toda a equipe lá, eu no meio, né, e ele numerar e falava, fulano, tal, e punha o número. Você vai marcar ciclano lá, e punha os números na lousa e fazia jogadas. Era interessantíssimo, era o que se tinha na época de mais avançado, porque ele chegou a jogar no Nacional, lá, aquelas coisas... Legal, isso é bom. Vamos batendo papo aqui. O Elvis Muricy Pereira está acompanhando, a gente falou dele. Parabéns pelo programa. O futsal estava meio esquecido na nossa cidade. Graças ao Guto, hoje temos vários campeonatos. Obrigado, o Elvis enchendo sua bola aí. Tamo junto, Elvis. E aí, por exemplo, hoje, o que a gente tem acontecendo na cidade? Tem campeonatos envolvendo a garotada em andamento? Hoje tem. Hoje a gente tem a Copa Olé São Roque de Futsal, que se iniciou em dia 25 de fevereiro. Estamos na primeira fase ainda e temos mais ou menos envolvido na Copa Olé São Roque hoje, dentro de crianças de 8 anos até adultos de 40, que a gente tem a categoria 40 também esse ano. Nós temos mais ou menos uns 600 atletas envolvidos na competição. Opa, que bom, Zé Fernando. Que bom, eu não sabia. Precisamos divulgar. Você precisa mandar as coisas que eu prometo pra você que eu pego no pé dele e nós vamos divulgar. Divulga, sim. Nós divulgamos com prazer até. Vamos pegar, qual a primeira categoria lá? Sub-8. Sub-8. Por exemplo, quem tá disputando essa categoria Sub-8? Sub-8, deixa eu pegar minha colinha aqui. Pega a colinha aí, porque é muito time. Hoje é a Sub-8, tá o CAS Futimax, que é de Sorocaba, nosso amigo Júlio lá. Temos o Arena Crack 10 de São Roque, que é do Dudu. O Grêmio, o Leão São Roquense e o São Rafael na Sub-8 hoje. Hoje na Sub-8 temos 4 equipes hoje.
E tá em que fase o campeonato? Primeira Tá na fase ainda? primeira fase ainda. Hoje tá na primeira fase. Legal. E aí, quem mais se tem? A outra categoria, sub-10. Categoria sub-10. Categoria sub-10 eu tenho CDB Jandira. CDB o que é? Centro Desportivo? Não sei, na verdade, hein? Fico te devendo essa informação. Jandira, quem mais Jandira. Tem o Grêmio também, que é tradicional. São Rafael. Temos o CAS também, que é... O CAS veio com 6 categorias hoje, de Sorocaba para cá. Ele entrou nas 6 categorias de crianças. Então ele veio com 2 categorias da sub-10. Temos o São Rafael, como já disse. O Grêmio. Arena Crack 10 também, nós temos. Deixa eu ver quem mais faltou. Os caras vão me matar depois. Mas se lembra aí, depois sub-12. Sub-12 são as mesmas categorias. As equipes geralmente são basicamente as mesmas. Elas entram nas mesmas. Tem o Carmo. O Carmo entrou na sub-12 também. O CAS. Temos a Cesla e Biúna, que entrou no sub-12, no sub-10 também. Então nós temos, assim, dentro da região, a gente está pegando região Vargem Grande, Mairink, Sorocaba, Ibiúna, Alumínio. Então, tem uma molecada de alumínio, não tem? Tem, no principal, na categoria principal. É um bom time, não? Chega. Molecada com K, né? K, molecadas com K. E, por exemplo, então hoje a gente tem praticamente um time de cada cidade. Se fosse fazer um campeonato municipal em São Roque, a gente teria 6, 7, 8 equipes de cada categoria, hein? Ou não? Eu acho que não. Não. O futsal, apesar dele ser praticado bastante nas escolas, mas para nível de competição, não tem muito ainda, né, na cidade de São Roque. Eu acho que umas 6 equipes de futsal em São Roque conseguiria, tivesse um municipal só de São Roque, umas 6 equipes. Pô, senhor Zé, a gente tinha antes, reunia equipes, né? Equipes, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, não sei se todos vão gostar. Pelo menos 3 vezes eu me neguei a ser secretário de esporte, como é que é o nome que fala? Chefe da divisão de esportes. Justamente porque eu falava, para me entregar medalhinha não me interessa isso aí. Não quero, vou com o teu diretor. Eu acho que falta uma política. No meu tempo, já era difícil, quase não existia. Nós estamos no século XXI, e se não é pela boa vontade de um ou outro aí, e correr atrás, tudo, talvez agora esse prefeito atual esteja fazendo, não sei. E não estou criticando os chefes de esportes, eu estou dizendo que é a política. O Ricardo ainda conseguiu alguma coisa, fez... Outros aí, quer dizer, nada pessoal com nenhum deles. Mas um dos problemas é esse, como não existe uma política de esporte, não interessa o resto. Tem que ser de esporte para São Roque. Não interessa, vamos fazer Olimpíadas, tudo é bobagem. Tudo é bobagem. Viu que deu Olimpíadas aí, deu no que deu. Não interessa essas coisas, nós temos que fazer a nossa política aqui. Qual é? Então nós vamos ter o campeonato de futebol, vai. Você quer escrever seu time? Quero. Você tem que ter um time no juvenil. Mas é difícil. Mas tá, eu sei, nós vamos começar assim. Vamos engatinhar. Engatinhar. Tem que... Um pouco é preguiça também das pessoas, sabe? E isso eu já falava na época que eu estava no Grêmio e tudo. Então, o que acontece é isso. Vê se tem cabimento. Quantas crianças nós temos aqui que não dá para formar 6 equipes de futebol de salão? Já temos bastante crianças em São Roque, então, né? Será que não tem umas 20 mil crianças aqui em São Roque com a idade de 80 mil habitantes? Vamos colocar impossível que tenha 10 mil. Que tenha 10 mil, impossível você vamos imaginar que tenha 10 mil com 1 ano, 10 mil com 2, vamos imaginar nessa média. Então, você se junta ali 2, é difícil 8, então vamos pôr até 10, que dá para... É impossível não ter. Eu acho que é um pouco a preguiça. Depois cada um só olha para o seu umbigo. Entende? Isso já vem acontecendo há muito tempo. Não é o problema de agora. E nem desses últimos agora. Já vem acontecendo há muito tempo isso. Muito. Quando eu era moleque, eu jogava no Brasil, no infantil do Brasil. A gente só tinha amistoso de vez em quando, porque também depois um ano fizeram aí de escolas, mas deu problema também. Teve um ano só que eu me lembro. Tinha até o nome de passarinho, isso que eu ia falar. O Zito Garcia, ele comandou o time do Cambará e o Zé Balaio passou uma foto para mim lá. O time do Cambará jogava de azul, era o Sanhaço. Isso, tinha o Sanhaço, o de Vinha era Vinhedo, tinha os nomes. Não era Vinhedo, era um passarinho. E que passarinho se foi lá na Vila do Brasil? Eu não, já não era. Foi antes. Você sabe quem jogava nesse time do Sanhaço? Você sabe que jogava nesse time do Uniforme Azul? Zetão. Sabe quem era o grande craque nesse campeonato? Qual era? O maior craque nesse campeonato. Não era o time dele, não era o melhor. Mas o maior craque desse campeonato era o Piniquinho. Piniquinho! Pode consultar pra ele. Grande Piniquinho! Pode consultar. Ele era o grande craque. Uma vez eu vi Caetano Forte, saudosíssimo Caetano Forte,
falando, teve meu sonho. Você emocionou. Lembrei do nome. Bom, vamos lá. Lembrou de quem? Caetano Fortes. Um grande desportista da nossa cidade. Mas, enfim, eu lembro de Caetano falar, Piniquinho, vai... Ele fez tudo no jogo. A bola foi pro escanteio, ele virou para ele, Piniquinho, agora você vai cobrar e corre para cabecear. Porque só era ele no time. Era ele e mais 10 que ficavam enfeitando, mas ele era o grande jogador do campeonato. Isso eu recordo porque assisti todos os jogos. Todos os jogos, era tudo só no paulistano, então era sempre rodada dupla, tripla, então eu assisti todos os jogos. E o grande jogador desse campeonato era o Piniquinho. Pena não ter o Caetano, o Zito, para confirmar o que eu estou falando. Se tiver alguém aí dessa época que dirigiam aí, você pode confirmar com eles. O grande nome era Piniquinho. Piniquinho, rapaz, que tem um jogar. Eu lembro dele jogando futebol de salão. Muito bom. Grande Piniquinho, rapaz. A gente vai trazer o Piniquinho um dia aqui só pra falar de futebol. De futebol. Ele jogava bem futebol, rapaz. E o Piniquinho é o seguinte, que quando ele tem um projeto aprovado na Câmara, ele comemora como se como tivesse feito um gol. Porque agora estão querendo, né, que faça o seguinte, o cara tem o projeto aprovado, ele chora. Meu projeto foi aprovado, que desgraça. Parece brincadeira, pô. Então o vereador, quando tem um projeto aprovado, ele tem que comemorar mesmo, pô. Manifestação normal, pô. Agora não, cara, o meu projeto foi aprovado. Puta, que tristeza. Tristeza, puxa, que azar. Que azar, não, é brincadeira. O Piniquinho era o Ibis da Câmara, ela tava tomando 13-1. Aí outro dia ganhou uma de 8-6, aí comemorou. Andaram criticando que ele não devia ter comemorado. Uma coisa é concordar com o projeto, não. Agora, concordar com a vitória do time, agora que ele comemorou, pô. Não tem problema nenhum. Agora vai ter um projeto segunda-feira do Alexandre Veterinário proibindo fogos ruidosos. E o Alexandre Veterinário, se o projeto dele for aprovado, ele vai soltar uma caixa de morteiro pra comemorar, pô. Cadê o Piniquinho? Você vai botar o Piniquinho aí? Mas bota, olha aí, coitado. Eu falei do Piniquinho aqui, que ele era o Ibis, mas agora ele mudou. Olha o Piniquinho aí, grande Piniquinho. Agora ele é vencedor. Não tem aquela foto dele com o Zico que um dia eu passei pra você, né? Hoje merece colocar a foto do Piniquinho com o Zico. Valeu, Piniquinho. Obrigado pela participação no programa. Pode ir embora, Piniquinho. Se volta daqui a pouco, tá? Mas volta com o Zico, hein? Mas isso que a gente falou, ó, deixa eu até pegar um comentário aqui, ó. O Alexandre Vitor Andrade, não dá para falar do futsal de São Roque sem lembrar da quadra municipal. Sim, da Marginal. É verdade. Eram grandes campeonatos. Então. O Aldrigo Prestes, grande abraço pro Muricy, pro Zé Fernando, parabéns Guto pelo grande trabalho que faz no esporte são-roquense. Meu amigo Douglas Porto de Santos está acompanhando a gente também, o nosso diretor, Jair Ribeiro também. O Sandro Pereira, que é árbitro, encontrei com o Sandro agora há pouco aí. Guto, Sandro, parabéns pelo trabalho. Ele tá apitando lá também, não? Tá apitando lá, tá. O Sandro é fera, né? Tá apitando direitinho? Tá tranquilo. É isso aí. O Robson Navarro Diniz, Guto, bom trabalho em favor do futsal de São Roque. O pessoal tá elogiando você, hein, Guto? Legal, hein? Obrigado, galera. E como é que foi? Aí a prefeitura, a gente tem sempre aquela colocação na prefeitura que não tem dinheiro. Sim. Então, mas como é que você faz para organizar o campeonato nessas categorias e em parceria com a prefeitura? Como é que se consegue recurso? Porque tem taxa de arbitragem, como é que funciona? Sim. Acho que é assim, não defendendo nem nenhuma apologia. Tem outras prioridades, né? O município. E assim, de acordo com as equipes, o que a gente faz? A gente custeia o campeonato junto com as equipes. Tem o valor a se cobrar na taxa de arbitragem e o valor de se cobrar na taxa de inscrição. Dentro disso, um exemplo, a arbitragem, eles pagam a arbitragem, não tem como. Daí a prefeitura vem com a premiação, ajuda bastante na premiação. Na medida do possível, eles cedem para a gente a premiação. Digamos, a quadra, o espaço também, né? Que o Olé São Roque não tem uma quadra deles. A gente, em parceria com a prefeitura, a gente usa a quadra das escolas de São Roque, a gente usa a quadra do Iguaçu, a quadra da Vila Nova também. Mas, na medida do possível, eles vão com... Um exemplo, a gente precisa deles para aparelho de som. Eles vão lá, faz a abertura com a gente, faz o encerramento da competição. E digamos que toda a parte de troféu, medalha, é custeado pela prefeitura. A prefeitura colabora. Agora, sim, a arbitragem é o grande peso. Nossa, a arbitragem é o peso para as equipes. Quanto sai em média um jogo? Vamos pegar um jogo da categoria sub-10, sub-12. Quanto custa a arbitragem por jogo? R$60. R$70, desculpa. Por jogo. E aí você tem num campeonato ali, o time vai fazer 8 jogos. Sim, numa chave de 3 jogos no mínimo.
3 jogos no mínimo. Só que tem o time... Tá jogando na Sub-10, tá jogando na Sub-12. Sim. Quanto o time paga de arbitragem por jogo? O custo não é barato. Mas você tem conseguido por exemplo, vamos pegar esse time Arena 10 que você falou, né? Crack 10, sim. Crack 10. Ele paga arbitragem? Paga arbitragem. Esse pessoal que vem de Sorocaba paga arbitragem? Todos pagam. O custeio da arbitragem é por conta das equipes hoje. Tá, e quando chega um jogo no principal, é mais caro? Mais caro. Por causa do tempo de jogo também, né? Hoje no Sub-10 a gente tem 15x15, 12x12 no Sub-8. No principal a gente tem 20x20, é quase 1 hora de jogo. Então o custo é maior. E pela dificuldade do jogo também, né? Apesar que tem Sub-10 que tá jogando que nem gente grande, né? Deveria ser pareio o valor, mas... Isso obrigatoriamente teria que ser subsidiado. Me desculpe, mas não tem outro jeito. Isso faz parte da educação. Isso faz parte da cultura, isso faz parte... É para isso que a gente paga imposto. É para investir no ser humano. E não há um investimento melhor do que você investir na criança. Que aí, não adianta agora aprender todo mundo. Adianta, claro. Tem lá seus motivos. Mas você tem que investir na criança. E o que nós estamos fazendo? E o que o esporte está fazendo? O que essas horas que essas crianças passam jogando o campeonato? Porque antes de jogar o campeonato, eles se reuniram, eles treinaram, eles fizeram um monte de coisa, alguém foi lá e ajudou na educação dos pais, para os pais. Isso. Eu não digo marmanjo, eu já disse várias vezes aqui. Aqui São Roque precisava de uma liga semiprofissional. Você vai fora do Brasil, até em países menos desenvolvidos que o Brasil, os marmanjos jogam e ganham um troco. É uma forma de trabalhar. Então o marmanjo é outra coisa. Agora, na criançada, ela tem que ser subsidiada. Tem que ter. Tem que ser. Então essa taxa de arbitragem tinha que ser subsidiada. Tem que ser. O gasto no jovem, na criança, é obrigação do Estado. Faz parte da Constituição. E o esporte está na Constituição falando dessa forma. É obrigação do Estado. Então, ele não tem condições de tratar, de dar escola, de dar treinamento, escola para 200, 300, 500, pelo menos paga a taxa de arbitragem, para se existir o campeonato. Essa que era a minha briga, que eu falei que eu não aceito. Eu não aceitei, passei, minha época passou, não tem nada a ver, tem novas cabeças agora, mas eu estou achando que isso teria que ser subsidiado. Eu acho. Entendi. Entendeu, Vanderlei? Então, posso estar totalmente não, mas a gente vê. E aí vai falar, mas tem o vôlei. Faz do vôlei. O vôlei todo, você tem que ter uma verba. Quando que a gente tem um jogo de vôlei num fim de semana em São Roque? Quanto tempo? Acho que o último que teve foi do Jaizan, que teve um jogo de vôlei. Porque você não tem um jogo de basquete em São Roque no fim de semana. Salão tá difícil, futsal, né, que fala. Tá difícil, quer dizer, falta, como eu disse, uma política, que essa política cuide. Olha, eu não tenho condições de formar centros esportivos e aquilo, tá? Então vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos pagar a taxa de arbitragem, mas faça alguma coisa. E não simplesmente fala, não tem recurso. Não tem recurso para nada. Não vai ter para o esporte também. Então você tem que criar. Tem que dar um jeito de criar. Não tem recurso para consertar a marginal. Não consertaram? Não arrumaram? Então tem que arrumar para o esporte também, porque esporte é tão prioritário como qualquer outra porcaria aí que você fala. Uma vez eu vi, nos anos 60, o técnico do Liverpool largou um programa de televisão na BBC com milhões de pessoas assistindo, porque alguém falou, o futebol não é prioritário. Ele levantou e saiu. Aí foram entrevistar ele porque ele falou que é mais importante que qualquer coisa. É a coisa mais importante que existe. Os caras estão ficando loucos. Eu falei, quantos empregos nós damos? Quanto que move de imposto? Quanto que nós damos de educação, de bom exemplo, de tudo que se quiser. Agora vê se as outras indústrias, os outros áreas da indústria, automobilística, petrolífera, faz o que nós fazemos. Emprego nós damos que nem eles. Se você for analisar, um time de futebol não é só aqueles 11 que jogam. Tem toda uma estrutura. Imposto nós pagamos que nem eles. Damos bastante. Aí foram fazer uns cálculos lá, descobriram que só a indústria petrolífera que dava mais que esporte, se você gerar. E o esporte que puxava era o futebol. Por isso. Então, desde os anos 60 já se descobre que o esporte não é tão assim, prioritário, né, que qualquer outra porcaria. Porque você está lidando com seres humanos. Então ele é mais prioritário até que outras coisas. Não, e hoje que a gente ouve muito o seguinte, então você tem lá no orçamento, claro,
saúde, sei lá, 18%, 15%, o Estado acho que é 15%, a Prefeitura acho que é 18%, ou o contrário, o governo estadual. Federal não tem essa determinação. Educação, acho que são 23% do orçamento. E depois você pode gastar com salários, né, até 51% do orçamento. Então se pega lá, 50% de orçamento, as prefeituras estão, na maioria das vezes, já quase estourando isso daí. Mas 23% já dá 73%, mais 15%, 83%, quer dizer, você já chega quase a 90%. Quer dizer, mas se tem que os outros 10% aí, se tem que ter outras atividades, você tem que ter cultura, tem que ter futebol, porque senão você não faz nada. Aí a gente pegou uma mania também, que eu defendo a saúde, defendo a educação, parece que se falar hoje tem... Outro dia o Júlio Mariano ficou chateado lá na Câmara, conseguiu uma emenda para uma quadra ali da Vila São Rafael, ou para o estádio municipal, criticaram. Como é que vai arrumar emenda para o esporte? A gente precisa para a saúde. Mas a gente tem que ter os outros também. Mas o esporte está ajudando a saúde. Quem disse que esporte não é saúde? Teve um secretário, Feldman, que é médico. Agora ele está na CBF, infelizmente. É o Walter Feldman? Walter Feldman. Ele foi nosso secretário de esportes. E ele é médico. Ele virou um dia numa reunião para nós e falou, viu, eu descobri uma coisa, falei isso, está todo mundo bravo comigo. Falei, por quê? Porque a Secretaria de Saúde é aqui, aquela que nós temos lá, é a Secretaria de Doente. Falou saúde nós temos aqui no esporte. Lá eles têm que tratar os doentes. E tem que tratar bem a gente para ter menos doente. Ele estava bravo, possesso com alguma coisa lá, então ele se desabafou dessa forma. Quem disse que investir no esporte não é investir na saúde? Quem disse que investir no esporte não é investir na segurança? Quem disse que investir no esporte não é estar investindo na educação? Aliás, me responda outro que faz tudo isso. Nós tivemos uma briga danada na prefeitura em São Paulo para conseguir 1% do orçamento. 1%. Que vai falar, é muito, mas olha o tamanho de São Paulo. Exatamente, não dá para comparar. Aquele orçamento de São Roque, 200 milhões, 10%, 20 milhões, o esporte seria 2 bilhões para o esporte. A gente não tem isso. Para a cultura, estava uma briga lá de 1%, que o Guto tinha colocado, acho que está com 0,5%, se não estou enganado, a cultura. Então, mas em São Paulo a gente tinha um problema, que tem a Fórmula 1, né? Então, boa parte desse recurso vai para a Fórmula 1. Mas não tem importância, 1% era o que a gente queria. Agora, esses dias conversando com os colegas lá, caiu para 0,6%. Já no governo anterior, não nesse, no governo anterior. Esse aqui parece que passou para 0,7%, 0,8%, uma coisa assim. Falou, bater em ferro frio. Falei, bom, enquanto eu estava ativo, eu bati à vontade. Agora, o problema de vocês. Eu estou aqui agora, aposentei, quero cuidar do meu neto, assistir os campeonatos que o Guto prepara. Então, Guto, e você, quando você sai para buscar ajuda para um campeonato, você ouve isso. Pô, mas e a prefeitura? O poder público não está ajudando? Se ouve isso, fala, pô, a gente tem que pagar arbitragem, não tinha que ser a prefeitura. Como é que é isso daí? Olha, aqui em São Roque, a cultura não é assim, mas que faz muito tempo já as equipes custeando, entendeu? Então, vira meio que um hábito comum das equipes estar custeando. Pelo menos no futsal, é assim, no campo tem uma resistência maior. No campo, além de ser, é só o principal no campo, né? É raro as competições de menores. O ano passado nós tivemos uma. Mas no futsal já é comum hoje a gente custear a arbitragem. Então a gente não tem essa resistência das equipes. Elas vêm no congresso técnico, a gente expõe para ela, porque é como uma parceria nossa do Olé São Roque com as equipes. Se nós não fazemos, é difícil. Eles vão sair de São Roque para competir em Sorocaba, sendo que a gente tem uma estrutura excelente aqui. Mas isso não desculpe, Vanderlei. Não, tranquilo. Mas isso não causa uma resistência? Quer dizer, em vez de ter 6 equipes, não poderia ter 10 se a gente tivesse esse subsídio? Então, se o custo fosse menor, com certeza nós teríamos exatamente. Se você economizar, quanto aí que dá por jogo, que você falou? 70 reais por jogo. Você vai fazer... As duas equipes, né? R$35 por equipe. Vamos pôr até mais que isso. Vamos pôr R$100. Que você tenha 3 equipes, sei lá, R$100. Quer dizer, 10 equipes são R$1.000. Se você, 10 jogos são R$1.000. Se você não tiver esse custo, você pode até ter mais do que 3 equipes. Sim. Você pode investir do seu tempo, as pessoas, as empresas que fazem isso, que ajudem a subsidiar, elas dão, a prefeitura dá esse subsídio, as empresas, as equipes dão outro, que tem uniforme, que existem outros gastos, né? Não é só isso. Eu acho que tudo que você puder ajudar para você aumentar o número de participantes, e isso não é uma crítica ao governo atual, ao nosso prefeito Cláudio Gualdo, não é uma crítica
pessoal não é nada. Eu estou dizendo que nunca houve e continua sem. Então, se tiver que ser uma crítica, ela vai desde lá de trás. Desde o tempo da comissão de esporte. Nossa, desde o tempo, vê se pode, comissão de esporte, né? Quer dizer, tudo bem, nos anos 60. Nós estamos, acho que, 2018, né? Se não me engano. 2018. Faz tempinho já, né? Já era para ter melhorado. Anos, né? Não é por nada. Não é crítica, gente. Parem e analisem. Não estou ofendendo ninguém. E acho que até quem é o poder atual pode reverter isso. Tomara que reverta. Torço. O Cláudio é um cara que gosta de esporte. Né? Ele é daqueles filantropos do esporte, já foi também. Então eu acho que tomara que ele seja agora na prefeitura. Então, é essa a minha esperança. Desculpa, eu interrompi a sua. Não, foi concedido a parte ao nobre vereador. Tô treinando, depois o cara fala, tá treinando. Tá treinando. E outra coisa, e esse campeonato com a garotada aí, por exemplo, né? A participação dos pais é uma coisa... Nossa, é incrível. Assim, tem uma parte boa... E, como sempre, tem uma parte que é meio complicada, os pais na quadra. Isso que eu queria falar, porque a gente vai em treino de escolinha, até o Ricardo um dia trouxe um senhor que durante muito tempo trabalhou nas categorias de base do São Paulo, não vou lembrar o nome dele agora, para falar sobre isso, porque o técnico lá na escolinha fala, menino, você fica aqui na esquerda. Esquerda para na esquerda, né? Aí o pai fica gritando lá, filho! Vai no gol, chuta lá. Quer dizer, o filho não sabe, né? Não sabe se ele atende o técnico ou o pai. Como que é isso? Mas é exatamente como você disse. O filho, muitas vezes, o filho não sabe. O técnico faz, você vai vir por aqui, vai fazer a jogada ensaiada que a gente treinou a semana inteira. O pai, não sei se acompanha ou não, filho, vai pra cá, fica perto do gol, você tem que fazer gol, não sei o quê. Então acaba um pouco atrapalhando a criança, porque a criança de 10 anos não sabe se escuta a torcida, que o pai está do lado do alambrado, ou o técnico dele, que está treinando a semana inteira ali com ele. Então cria uma certa dificuldade. E eu já vi criança chorar. Mas por causa dessa, um menino... Não consegue. Eu vi agressão. Você viu coisa pior. Eu vi agressão no Corinthians. No Corinthians? Não sei se continua assim, mas o Campeonato Paulista, por exemplo, de futsal, na época, assim, então era fraldinha, né? Sim, o fraldinha é 8 anos. Ia até junho. Então, dente de leite seria quantos anos, Sérgio? Acho que era 12. 12, não falo mais, né? Dente de leite. Mas hoje é subir isso, subir aquilo, né? Na época já era fraldinha, essas coisas. E era contra a Portuguesa, lá no ginásio do Corinthians. E, o que eu digo, ia desde fraldinha, era o dia inteiro esses jogos do campeonato. E numa das partidas, nós fomos numa competição de natação lá, eu tava meio, não sei se era hora do almoço, alguma coisa, eu sentei lá para assistir e tal. O rapaz, eles deviam ter 10, 11 anos, 12 anos, não passavam disso, a idade dos meninos. E um lá deu uma entrada meio forte. O pai pulou alambrado e empurrou. O que deu a entrada. Sorte que o técnico se não me engano, o jogador era o caso do Corinthians, mas o técnico do Corinthians mesmo correu e segurou esse pai. E depois nas conversas lá, os caras falaram, isso é comum, tem que saber lidar, tal, acontece, mas a agressão só não foi maior porque o próprio técnico do Corinthians conseguiu segurar, percebeu que o pai entrou e segurou. Tem isso daí, se vê essa interferência do pai direto, né? Assim, não esse caso. E às vezes também da mãe, né? E te digo mais, em basquete é coisa muito pior, viu? Pior basquete? Pior ainda. Handball também. Handball também. Handball são pior, chega até agressão mesmo. Esse foi um empurrão só que eu vi. Que o menino caiu, o outro segurou. Senão ia ter pontapé, tudo, sei lá. E outra é filho, né? Fez com o filho. E depois tem uma série de desculpas, né? Que são totalmente sem cabimento. Mas é uma coisa que tem que saber lidar. E uma coisa disso da garotada, né? Aí o menino chega lá e quer ficar ali na defesa. Ou o técnico acha que ele é um defensor. Pô, tem pai que fala que é isso, filho, você é 9, você é centroavante. Imagine a situação dos goleiros. Então, o goleiro é pior ainda. Eu tô falando de zagueiro. O menino fala, pai, você tá tonto. Ganha dinheiro é atacante. E depois pai de goleiro é duro. A gente assiste só metade do jogo, cara.
Cada vez que vem ataque, às vezes ele fecha os olhos ou vira de costa. Às vezes nem metade, nem né? metade. Se o time ataca muito, você não vê nem metade do jogo. Quem tem essa resistência, né, Zé? Você tá de parabéns porque os seus 2 filhos são goleiros. E bons goleiros. Bons goleiros, né? Dei sorte, são bons goleiros. Puxaram o avô. Quando o pai é craque, o filho começa no gol. Veja o exemplo do Pelé. Eu também, o André andou brincando um pouco no gol. Pô, pesado. Eu que fui um carrasco de goleiros, entendeu? Mas ele agora já virou em casa disse que quem jogava bem era meu pai. Eu brinquei no gol também, mas era frangueiro e chorava muito, que nem agora. Agora eu choro mais ainda que naquela época, mas era frangueiro e minha carreira no gol foi curta. Mas me dizem que meu pai era bom, não cheguei a ver também. Dizem que ele jogava bem no gol. E os meninos, por conta própria, eu nunca interferi e nunca também falei, não quero que você seja um goleiro. O mais velho que ser, o mais novo, é claro, copiou o mais velho. Até porque o mais velho fazia sucesso, tal. Então ele quis copiar o irmão também. Quem que é o mais velho que eu sempre me Thiago. Thiago mais velho, o Matheus o mais novo. Embora que o Matheus acabou fora, assim, conseguiu até mais, porque ele pegou uma época que houve alguns campeonatinhos. Ele ganhou tudo. Tinha uma equipe do Grêmio que era o Ricardo e o... Puxa, escapou o nome. Tem o Ricardo, a gente tem lá o nosso Reinaldo. Não, como é? Ele foi jogador de futebol, técnico aqui em São Roque. Mido, Ricardo e o Mido, eles tinham umas equipes. Isso. E levaram até para excursão Estados Unidos. Meu filho foi para os Estados Unidos, foi vice-campeão lá, tudo. E eles ganharam muitos campeonatos, inclusive de salão. Mas foram feitos algumas. E ele pegou uma época boa. Thiago já nem tanto, mas ele pegou uma época boa. E ele acabou depois prosseguindo fora, acabou fazendo faculdade, me ajudava pra caramba, que teve ano que ele conseguia 70%, 80%. Por ser goleiro do time? Por ser goleiro da faculdade. Ele foi campeão paulista, campeão paulistano, campeão regional, chegou a disputar brasileiro, teve convocações lá, aquelas coisas aradas todas. Ele pegou uma fase muito boa da equipe dele lá. Eles ganhavam quase tudo. Ele fez esse o que fez publicidade? Não, esse que fez engenharia. Sim, eu misturo os dois, eu misturo os meus sobrinhos, que Arthur e Augusto. Então é Arthur e Augusto, meus sobrinhos. O filho é André. Imagine como é que eu. Então ele teve, e o Thiago teve mais sucesso aqui em São Roque, com as equipes aqui, né? Aqui foi campeão de São Roque, acho que 2 vezes dessas Copas, e agora até treina goleiro. E onde que ele treina goleiro? Aqui no Casma, aqui em Mairim. No caso em Mairim, tem uma escolinha de goleiro aqui, quem quiser. O Rodolfo, né? Se eu não me engano, o Rodolfo, acho que é junto com eles, né? Que treina isso, ele, o Rodolfo. O Rodolfo Reis. O goleiro, puxa vida, eu sou péssimo em nome, peço desculpa, porque também é goleiro do Casma, como puxa vida, goleiro de salão, muito famoso aqui. Não é o Ivanzinho? Eu conheci Ivanzinho. Não, é o... Coisinho, mas ele fala no diminutivo, não é? Mande o nome é o goleiro do Coringa, poxa, esqueci o nome. Coringa? É o Coringa do Coringa. Ô, Zander Pereira, você que tá acompanhando, quem que é o goleiro? É o Rodriguinho? Não, puxa. É o irmão do Rodriguinho, né? Irmão do Rodriguinho. Como é que chama o irmão do Rodriguinho? Evandrinho, pô. Evandrinho. Ele, Evandrinho e o... Pô, e você tá fazendo esse campeonato para ter a participação da garotada lá, né? Sim. Por exemplo, quando vai ter jogo? Olha, a gente tem rodada... Hoje tem jogo? Hoje não. Hoje é dia de ver Hoje é folga. Teve ontem, hoje é... Então hoje... Você tem os resultados de ontem, por exemplo? Abra aí o seu computador. Vamos ver aqui se eu Abra aí no seu computador, se tiver, pra gente saber como é que tá a situação aqui, pra falar dessa garotada aí. Então, do Sub-8. O que você teve ontem lá? Sub-8 eu não tive. Sub-8 eu treino de sábado. Jogo de sábado. Jogo de sábado. E vamos lá, Sub-10. Sub-10 de sábado também. Ontem, na dia de semana, a gente procura ter o principal. O principal. Porque os jogos é à noite, então fica meio complicado a locomoção das crianças, né? Apesar de sexta, nós temos jogos. Sexta-feira a gente tem jogo na quadra do Iguaçu. Mas ontem foi a categoria principal. Vamos lá, então, os resultados de ontem. Vamos lá. A marcha do placar. Categoria principal. Associação Atlética Jardim Marieta ganhou do Real Maravilha ontem. Jardim Marieta ali da Vila Nova? Do lado da Vila Nova ali. Ganhou de 4-2 o jogo. Do Maravilha? Do Maravilha. Uhum. Que mais? E ontem nós tivemos o Sub-16 também. Um Sub-16 ontem, só na quadra do Iguaçu. Que foi o time do Babies, ganhou o time do Real Vargem Grande. Ontem no placar, foi um jogo bom, 4-0, mas o jogo foi pegado. O Babies é da onde? Babies Araçariguama. Araçariguama. Do Célio, não sei se vocês conhecem. Eu conheço o Célio, que trabalhou muito tempo no Coringa também. Sim, ele tá permanece no futsal ainda. Já viu o Célio outro dia de cabelo branquinho e tal. A gente brincava de bola lá na quadra municipal e tal. Né? O Matheus foi pro salão a convite do Célio.
Do Célio, né? Isso. O Célio era do Coringa antes, né? Ele treinava o Coringa. Acho que E depois muito com o futebol feminino também. Sim, né? sim. Ele veio... Ele disputa a Copa TVT, né? Ele por Araçariguama, acho que já veio por São Roque também com equipe feminina. Ele tem uma equipe boa também. Tem bastante conhecimento, né? É batalhador. E ontem esporte. foram esses 3 jogos ou teve mais? Ontem foram 4 jogos. E mais Tivemos mais um time de Araçariguama, que é o CAPV, que ganhou do time do principal. Vargem Grande veio com o Sub-16, o Real Futsal, e a categoria principal. Daí, a categoria principal pegou o time de Araçariguama também, que é o CAPV, e empatou em 2-2 ontem. Legal. E tinha bastante gente no ginásio, como é que foi? Olha, eu fiz a quadra da Vila Nova ontem. Ontem foi na Vila Nova. Ontem eu fui na Vila Nova. Tá levando um público legal. Assim, futsal, acho que São Roque não tem esse hábito de, ou tinha, né, antes, de ir para campo, ir para a beira de quadra. Nós estamos resgatando isso hoje, porque você vai no Quintinão hoje, se não for na final, a gente não leva a torcida hoje. Infelizmente não leva a torcida. O Quintinão nunca foi de levar público, né? É. E desde a época profissional, tal, nunca foi. Era uma diferente batalha, de jogos que se acompanhava no Paulistano, no Muita Brasil. gente. Mais gente do que, não sei, a localização não é tão longe não, do centro. É no centro. É um local mais frio, né? Ali o Junqueira é um pouco mais frio. Mas já foi assim, né? Hoje em dia não é aquele frio também, já foi muito. Como é que tá o ginásio de esportes? Está em condições de jogo? Não, hoje o ginásio de esportes está em reforma, acredito, por causa que lá é taco, né? E o futsal não pode jogar mais em taco, né? Desde o acontecido que teve no Sul lá, Tá. que machucou um faleceu, rapaz né? lá, uma ferpa entrou, né? Até faleceu, né? Faleceu. Daí hoje taco não pode jogar mais, na verdade. E tem que trocar o piso lá, Tem então. que trocar o piso lá. Cara, e lá não tá tendo nenhuma competição, nada? Competição não, acho que tem Nem aula de jogo. zumba lá, né? Acho que o pessoal tá fazendo aula de Você zumba lá. vê, então é importante ter a zumba, a gente tem um ginásio de esportes que não... Tem que ter a zumba, mas também tem que ter outras coisas. Não está sendo utilizado e trocar o piso de um ginásio não é barato, né? Não. Mas convenhamos. Ó. Mas tem que ter dinheirinho para fazer, pô, lógico. Não é uma coisa do outro mundo. Não é do outro mundo também, lógico. Não é caro. Não é. E outra coisa, lá também as dimensões ficaram bem reduzidas, não ficaram? Sim, lá, se eu não me engano, é 20 por 30, se eu não me engano. Hoje, uma quadra profissional é 40, né? 40 por 20 hoje. Então lá mudou pequeno muito. Lá, né? Lá precisaria ser usado para vôlei, basquete. Sim. Talvez até futebol de salão para criançada, tem a menores dimensões. Até um sub-8, porque o sub-10 está correndo demais já. Já consegue. Então acho que pro salão ali tá Não, hoje eu fui várias vezes. Teria que ser um outro local. Lá no ginásio da Federação Paulista de Futebol de Salão, presidente Ciro 1, presidente Ciro 2 e tal. Pô, aquele Ciro 2 lá é enorme, cara. Tinha os jogos da Copa Jovem Pan, então a molecadinha era acostumada a jogar na quadra de escola, que normalmente é pequena. Né? Pô, quando o moleque chegava naquela quadra, aquele é meio campo de futebol, não é? Meio campo. Os adultos estão acostumados em outras quadras que não são aqui em São Roque. Quando chega para jogar aqui, sente a diferença, porque a quadra é grande. A quadra do Iguaçu é grande, a quadra da Vila Nova também. A quadra do Iguaçu tem o tamanho oficial? Tem o tamanho oficial. Da Vila Nova também. Da Vila Nova também. O único problema que eu vejo lá no Iguaçu, eu não sei o que aconteceu com as lâmpadas lá. A iluminação lá, A iluminação, ela é baixa. Então qualquer foto que você vai fazer, não fica bacana. Sai aqueles raios de luz. É uma coisa, e mesmo pra gente assistir o jogo lá, eu fui outro dia na final da Copa... Da Copa do Vinho, né? Da Copa da Copa Euro. Copa Euro, isso, né? Copa Euro. E com o nosso Diego Abib lá. Aliás, Diego, precisa vir no programa aqui. Poxa, é difícil a iluminação lá. Eu não sei se é muito baixa, não sei o que acontece ali. A iluminação lá é meio complicada mesmo. O pessoal teve lá, acho que segunda-feira, se eu não me engano, para dar uma olhada mesmo na iluminação lá. Não sei o que eles vão fazer, se vão trocar ou é só posicionar os refletores também. Por causa que é meio, você pode notar que é um pouco escuro lá. É escuro. Os refletores estão altos, eles estão tipo apontados para outra arquibancada. Então ele não fica na quadra, né? E aí ele você vai, por exemplo, eu percebi isso fazendo foto, vídeo, aqueles raios de luz, né? É impressionante. Vila Nova, faz muito tempo que eu não vou ao ginásio da Vila Nova, mas está em boas condições. Está em boas condições lá. A iluminação está um pouco melhor que lá no Iguaçu, lá. Tá legal. E tá trazendo público na Vila Nova também. Você vê, já tá ali no bairro, né? Já movimenta mais. Movimenta, tá bacana. A gente tá conseguindo trazer um público legal, tanto das crianças. As crianças vêm, né? As crianças, categorias menores vêm um público bacana. Vem os pais, vem os tios. E ali na Vila Nova eles gostam,
Prestigiam muito o pessoal lá. Você viu a final do campeonato? Acho que tinha muito. Nunca vi tanta gente ultimamente. E era todos eles. A macabra. Eles estavam lá na quadra. A Sônia, diretora lá na escola, diz que eles fazem campanha para ir nos jogos. Tudo, a molecada Vila Nova lá? Fazem. E ainda foram gozar dela. Nós vamos ganhar do seu filho. Lá. Ainda falam isso pra ela? Falam, não, na boa, né? Mas ali na Vila Nova, essa parte assim, de esporte, eles são bastante... Aliás, o Júlio Mariano, né? Eu sempre falo do Júlio, eu falo, pô, você puxa saco. Não, é que o Júlio tá sempre contando pra gente as novidades aí, e tanto que o pessoal lá da Vila Nova tava pedindo para construir um outro campo de futebol. Porque o estádio ali da Vila Nova virou um estádio municipal. Então, às vezes, o pessoal do bairro quer jogar futebol, tá tendo o futebol rugby, tá tendo o futebol americano, que é importante. Que é importante. Ou tá tendo um jogo municipal. E a comunidade ali, às vezes, não tem um espaço. E eles merecem. Mais um campo ali. E pelo que eu acabei de falar, eles merecem. Ali eles gostam muito, colaboram, vão, prestigiam. Acho que mereciam achar um espaço ali para eles. Não sei aonde ali, mas achar um espaço tem que achar mesmo. Seria bacana. Seria bacana. Qual que é a próxima rodada? Quando que vai ter próxima rodada? Próxima rodada a gente tem quinta-feira, amanhã. Quinta-feira, popular amanhã. Vamos lá, quem que joga amanhã? Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Abre aí a colinha. E ver o confronto pro pessoal não brigar comigo. Porque o pessoal... Eu que faço as tabelas, mas eu acabo esquecendo. É você que monta tudo aí, acerta horário de TV. Certo, para não fazer no dia que tem jogo, né? Hoje tem jogos bons, Por isso que quarta-feira que eu não posso marcar jogo, geralmente tem... porque joga o Corinthians. Apesar que hoje tem um jogo que eu já combinei com o André. O André já acordou de manhã, hoje 6h15 da manhã, e falou assim, pai, eu já acordei inspirado. Eu falei, que beleza, filho, né? Não, porque o tempo tá meio assim com essa névoa, tá lembrando a Noruega. Eu falei, que beleza, né? Que bom. Tá lembrando a Inglaterra, não. E outra coisa, hoje tem Libertadores, tem Flamengo e River. Eu falei, que bom, tô inspirado. Eu falei, que bom, né? Aí na porta da escola eu falei, tá inspirado pra prova também, né? Também. Entendeu? Não, então, pra prova eu tô. Eu tava falando, mas tá mexendo, hoje tem esse jogo. Mas o Flamengo, o River tá meio desfalcadão pro jogo, né? Até que onde eu soube, faltariam 3 jogadores e eles estão horríveis, né? Parece São Paulo. Essa foi... Não vai comparar com São Paulo, não. Mas tá pior, eles são 21º lá, pô. Tá pior ainda. Diz que tá bem ruim a coisa. Né? Mas ontem foi um jogão legal do Racing, hein? Bonito jogo. Bom jogo mesmo. Sabe aquele que você está assim descompromissado? Assim, nossa, a gente e você desperta, né? Nossa, foi um bom jogo, um bom jogo. O de Martinez fez 3 gols lá. Eu falei isso para você acertar a tabela aí, deu tempo? Acertei, deu tempo. Então vamos lá pro jogo. Quero mandar um abraço para mundo que está acompanhando a gente aqui. Meu amigo Ednelson Bidi Rodrigues, lá de Campinas. Marinho Araújo está acompanhando a gente lá em Mailasque. Maria Celeste Góes, Cláudio Pereira, Valéria Vieira. Obrigado aqui, minha amiga Kátia, está acompanhando o programa. Marcelo Silva, que é o diretor do Departamento de Esportes aqui de Mairinque. Obrigado, pessoal, que está acompanhando. Vamos lá conferir a rodada, então, de quinta-feira. Guaçu ou Vila Nova? Ginásio do Guaçu. Guaçu. A gente vai mandar 3 jogos lá no Guaçu. O primeiro jogo vai ser às 19 horas. Vai ser o VB daqui de Mairinque. UVB? UVB, União Vila Barreto. União Vila Barreto, estamos no pedaço aqui, hein? Vai jogar amanhã às 19 contra a equipe lá do Guaçu. É a equipe Maldade, o nome dos meninos. Maldade? Maldade Futebol Clube. Maldade Futebol Clube. Das 19 horas. Quem que joga no Maldade lá? Lembra de um aí? Tem o Guilherme, se eu não me engano, um Guilherminho. Deixa eu falar aqui, já que você falou a sua esposa mandou um abraço aqui pra você. É Rose, sua esposa? Rose, tem que... Rose Paula. Eu falei, alguém tem que prestigiar. Falou, Guto, o Rafa tá mandando beijos pro papai. Meu filho. Quantos anos ele tem? Amo, 4 anos. 4 anos, tá vendo? Papai agora. Na TV, papai na TV. Quem mais tem de jogo lá? A gente vai ter São Rafael e Moleque Travesso. Esse Moleque Travesso, em homenagem ao Juventus, é da onde? Não sei, lá de Cotia. De Cotia? E temos também o time do Liverpool contra o Candense, um time de Vargem Grande. Candense? Liverpool vai representar São Roque nos joguinhos. É o time, digamos que o B do Coringa. Porque veja bem, o Coringa, ele surgiu com o nome de Liverpool. Sim, é por isso. E aí, quando chegou em 83, que o Mário Inocêncio da Silva, eu trazer o Mário Soldado aqui um dia, quando ele criou a Liga São Roquense de Futebol de Salão, você não podia ter nomes internacionais. E aí, então, o Liverpool virou Coringa. E, por exemplo, a Super Tintas teria que ter uma ADC. Mas aí teve alguma dificuldade, então virou Colômbia.
Tá. O time da Superintendência era forte, com o Claudio Honor Azeitona de goleiro, o Fussa pisava na bola, ninguém tirava lá. Paraná, quando a bola caía na direita pro Paraná era um terror. Nós trabalhamos na Juride junto. Trabalhou Macarrão. Macarrão não trabalhamos, mas conhecíamos. Viu? O Macarrão já era da Saima, né? A Saima, antiga empresa que eles estavam, que vendia máquina de secar macarrão. Pô, é brincadeira. O Carlinhos Coelho, Adilson Filoso, que era vendedor. E onde era a Saima é hoje o Pátio Corina. Pertinho de casa ali. Era a Saima ali, né? Uhum. Máquina de secar macarrão. Máquina de secar macarrão. E faziam móveis também, não faziam? Não, móveis é Tecama, né? Tecama, isso. Era junto ali. A Tecama era ali, depois que mudou pra lá, e agora tem outro nome? Bem depois ela foi pra lá. Pô, você era o tempo da Bathory. Bathory, exatamente. Baixelas. Meu pai trabalhou um pouquinho lá também. Você pegou Gância também, né? Gância eu era bem garoto, mas eu lembro até do fogo lá quando pegou. Pegou fogo, né? Gância fazia bebidas e onde é hoje o Leve Supermercados ali era uma de Gância. Mas eles colocavam, né? Produto de São Roque, era um orgulho aquilo lá. E essa Bárbara Gância ia pro mundo inteiro. Essa jornalista. Ia no Produtos de São Roque. Levava o nome da cidade. Então você é do tempo também, você é da fábrica de guarda-chuva. Não, aí já é um pouquinho depois. Um pouquinho antes, perdão. Mas o Gância eu cheguei a pegar. E nós vamos lá, porque a gente tava falando aqui do time. Então vamos lá, paramos no Liverpool. Repete a roda. Começa de novo aí, audiência rotativa. Às 19 horas a gente vai ter UVB contra Maldade. Às 21 horas a gente vai ter São Rafael e o Moleques Travesso, que é o time de Cotia. E fazendo o jogo do meio, Candense e Liverpool, que surgiu a conversa, que era o Coringa, né? Surgiu como nome de Liverpool. O Liverpool começou lá com o Zander Pereira, Dr. Adriano Salchi, Kleibe, o irmão do Kleibe, o Ruse. O Kleibe vai para as quadras ainda. O Kleibe vai e faz os vídeos, né? Faz os vídeos pro Zander. Queriam trazer, porque o Ruse e o Kleibe, filhos da antiga do Iliel Ferreira, da antiga funerária, né? E o Kleibe tem histórias maravilhosas, né? Porque morria antes, não tinha que passar tanto em IML, assim, então eles já tinham a chave do cemitério para entrar meia-noite. Eram umas coisas assim que tem umas histórias, né? E a funerária do Iliel Ferreira era na 7 de setembro. 7 de setembro. Meu pai que contava que um dia Iliel Ferreira estava parado lá no bar, acho que era no bar do Adriano. Aí falou, e Iliel, tá meio desanimado? Semana o movimento foi fraco. Se não fosse uma mocinha morrer afogada na represa. É isso aí, é a vida. É a vida. Mas vamos lá, e quem mais tem de jogar? Se não fosse a mocinha afogada, tinha passado em branco semana. É o comércio dele, né? Vamos lá, na sexta-feira a gente vai ter uma rodada no Iguaçu também da categoria menores. A gente vai ter o César e Biúna contra o CDB de Jandira. É o primeiro jogo. A gente vai ter a outra equipe essa categoria sub-10, o primeiro jogo. Na categoria sub-12, segundo jogo, vai ter o ICC Clube de Campo contra o São Rafael Desportivo. O São Rafael, como é que tá? Tá numa parceria com o Desportivo? Veio aqui o Rinaldo, né? Sim, o Rinaldo. Eles estão juntos lá com o Alexandre? Eles fizeram parceria com o Alexandre no salão futsal e no campo também, né? No campo vai com o nome de São Rafael Desportivo também. A gente vai ter o jogo do Futuros do Carmo, o Ademar. É bom time? Bonzinho, guerreiro Ademar. Ele toca um projeto lá também, lá no Carmo. Lá. Legal. Então, vai vir pra cá jogar contra a equipe de Vargem Grande. E no último jogo... Olha, poderiam jogar, são vizinhos lá, né? Próximo lá, né? Sabe que a Capela do Carmo lá, a festa lá, já é com a paróquia de Vargem Grande. Eles estão mais pra Vargem Grande que pra cá, né? Verdade. Então eles vão vir pra cá. É igual imaginar assim, um time do Rio Grande do Sul a jogar contra um time argentino, mas o jogo é aqui em São Paulo, né? Eles são vizinhos lá, mas vem jogar aqui. Tem que vir pra cá, é verdade. Finalizando, vai ter o Coringa, vai pegar o Inter de Meião. Inter de Meião? Eu acho que foi naquela época que não podia ter nome internacional, eles tiveram que colocar Inter de Meião. Mas é novo esse time, Inter de Meião. Inter de Meião. E da onde é o Inter de Meião? É de São Roque mesmo, são os amigos que trabalham na Unimed, se eu não me engano. O pessoal da Unimed? O pessoal de amigos fizeram esse time, né? E vão jogar. Seguramente tem alguma brincadeira, alguma coisa. É porque Inter de Meião. Inter de Meião. É bom. Referência de Meião, né? Legal. Então, e quem joga? Tem um cara bom lá ou não? Inter de Meião, amigos, né? Time de amigos. Tem um pessoalzinho bom. Depende. Tem time de amigos que é bom. Amigos por exemplo, o Neymar, leva os amigos dele, ele, o Messi, dá um time. Depende dos amigos. Um time razoável. Agora, se eu for os meus amigos, levar o Zé Fernando pra você, depende, né? Time de amigos. Time de amigos. Depende, né? Dos amiguinhos. Time de amigos todo mundo tem que jogar, né? Mas tem um pessoalzinho que joga bacana, assim.
Tá legal. E o Coringa vem com o time dele, Quem que tá jogando o Coringa? Quem que é o goleiro? Evandrinho? Tá jogando lá o Coxa ainda? Coxa, Juninho Coxa. Juninho Coxa. João Mariano. Quem mais joga lá no Coringa? Tá o Ayrton, né, também. Ayrton. O Ayrton é um apelido, ele é... Beicinho. Beicinho no meu tempo era jogador de truco, né? Tinha isso aí de beiço. Meteu beiço. Quem mais tá jogando no Coringa? Tá jogando o Nenê, que é um menino da Vila Nova também, Jefferson é o nome dele, tá vindo bem. Tem o Cobra, né, que é de fora, vem pra cá com o Zander Chama também, que joga muito também. Não é de Itapevi esse? Não sei de onde ele é, se é Itapevi, mas é... Não menino é de bom de bola. Bom de bola. É, o Corinthians já teve grandes jogadores. Zequinha não joga mais? Não. Zequinha jogava bem. Zequinha jogava muito. Pegou o Joaquim Zé jogando? Jogando não, no finalzinho. Peguei ele já quase parando. Muito já. bom mesmo. Mas você quantos anos tem? Hoje 40. 40? Deu pra ver o Zequinha jogando, não deu? Ele jogava areia, né? Mas ele... Tinha bastante futebol de areia. Mas a boa fase dele não, né? O Zequinha no profissional do Paulistano. Fui narrar uma vez um Paulistano Iguapira, lá no estádio, lá, Aníbal. Acho que era Aníbal de Freitas e tal. E aí o Zequinha fez um golaço no final. Quem estava do meu lado naquela transmissão foi o Mário Luiz Sabatini. Tava com o filho dele, o Anderson, lá do meu lado. E a gente tava narrando esse jogo. O Zequinha jogou muito futebol, viu? Bom, e quando vão terminar esses campeonatos aí? Vai demorar um mês e meio ainda de competição. Um mês e meio. Ainda. Você vai fazer todas as finais? Eu quero fazer a principal no dia de semana, né? Normal. Tradicional sexta? Tradicional sexta-feira, quinta-feira. Sexta-feira é uma noite de futsal, né? E os menores eu quero fazer num sábado, daí eu faço todas as finais no sábado. Legal. Aí traz público, vamos descobrir, né? Vamos lá. Precisa avisar a gente, vamos prestigiar. Vai ser bem legal. E vai ser e depois desse campeonato, o que vem? Depois do futsal a gente tem a Copa do Vinho. Copa do Vinho aí você vai pro futebol de campo. Não. Futebol de salão também. Futebol de salão. Porque você também vai pro futebol de campo, vai? Mas vamos lá, vai ter a Copa do Vinho. Quem participa da Copa do Vinho? Copa do Vinho a gente abre para todas as equipes da região também, entendeu? Vem as equipes que estão hoje. É um torneio aberto? É um torneio aberto. A gente não faz, o Olé São Roque não faz torneio fechado. A gente quer prestigiar todo mundo, que a gente entende o quê? Trazendo as equipes de fora também, engrandece mais o evento. A gente tem a oportunidade de ver as pessoas que jogam em Sorocaba, em alto nível, jogam em Itapevi, alto nível. O time de Itapevi é muito bom na final lá da... Teve a seleção de Itapevi, né, da Copa Euro, né? Tem um tal de Rabisco, não tem? O Rafael Rabisco. Rabisco, porque o cara deu uns dribles lá que é o Rabisco. Ele rabisca mesmo. O cara dá uma rabiscada lá no chão. Bom, bem criativo esse apelido. Acho que ele joga com a 7 ou com a 9. Bom, sim, contra quem mesmo foi a final? Foi contra... Não, o Coringa perdeu na semifinal. O Coringa perdeu para Itu, né? Foi contra Itu. Foi contra Itu. E jogo muito, né? Esses meninos de Itapevi. Jogo muito, a seleção é forte. E tem o Rabisco lá. Dá umas rabiscadas nas quadras. Ele é bem habilidoso. Então, igual você tinha me perguntado... A Copa do Vinho, então, aberto. Então, a Copa do Vinho é aberto, mas você tinha me perguntado do campo também, né? De campo. Campo vai ter a Copa São Roque, né? Que é tradicional nesse primeiro semestre. A Copa do Vinho também, né? Em paralelo, jogando. E tem a Copa Bom, o que difere, por exemplo, a Copa São Roque e a Copa do Vinho? Quem participa de uma, quem participa de outra? A Copa do Vinho são equipes tradicionais que já ganharam competições. Um exemplo, a gente pega primeiro e segundo da primeira divisão do municipal. Pega duas equipes da segunda divisão. Pega o primeiro e segundo campeão da Copa do Vinho anterior. E pega segundo e primeiro da Copa São Roque. Então, não é mérito, né, a Copa do Vinho. E a gente está querendo trazer convidados, né? Porque antes era convidados, né? Convidava uma equipe de Vargem Grande, convidava a equipe de Sorocaba para disputar. Então, vamos ver se esse ano nós conseguimos fazer isso daí também. Legal. E agora, assim, só um pouquinho no futebol, comporta-se uma primeira, segunda divisões? Já vi gente falando que precisava ter uma terceira divisão, 2 divisões. Então, já houve 3. Já comporta, viu, Vanderlei? Comporta sim. É complicado da terceira divisão, que corre o risco de muito WO, né? Pelo menos a primeira e a segunda comporta. A primeira e a segunda eu acho que é tranquilo hoje. Eu acompanhei um pouquinho a terceira, que foi o início dos meus filhos na terceira divisão. E não houve WO naquele ano, pelo menos. Sim. Foi muito bem disputado. E era uma equipe só de amigos mesmo. Então, eles estavam bem ali na terceira divisão. Depois eles resolveram levar assim bem mais a sério, começaram a pegar outros jogadores e tal. Ganharam a segunda divisão e disputaram essa Copa do Vinho. E foram vice. Isso já eram inimigos? Eles eram
campeões da segunda divisão e foram vice contra o 7, que era campeão da primeira. Eles foram muito bem. Aí incentivou de vez e o inimigo ficou um time. Eles vêm chegando em todos, né? Chegam em todos. Eles vêm chegando vários anos eles são, no mínimo, semifinalistas. Copa Canguera, né? Copa Canguera ganharam 4 vezes, são os que mais ganharam, estão sempre nas finais, campeonato municipal estão sempre... Municipal. Mas justamente o incentivo foi essa... Foi a terceira divisão, né? A segunda, consequentemente, e disputar a Copa já com os grandes de São Roque já, né? É importante. É muito importante. Isso é bom a gente ter essa parte. E agora, mas o Chiquinho, né? O presidente o Chiquinho Pintura Pó, não é o presidente da Liga, e ele não organiza o campeonato, ele passa para você, o Chiquinho? Não, que futsal, como eu vinha antes já, né, de ter participado com ele na Liga, eu já fazia futsal, né? Até na outra gestão eu já estava no meio do futsal, então a gente ficou nessa parceria, eu ajudo ele no campo, mas o futsal acaba que ele não tendo tanto tempo para estar participando mais do que ele gostaria, acredito, né? Mas no campo ele está aí, presidente da Liga, tem mais 2 anos ainda de mandato. Esse negócio de a Liga, né, ou quem organiza o campeonato, depende muito de quem apoiou ou não o prefeito, né? Não tem, se a Liga, o presidente da Liga apoiou o candidato que se elegeu prefeito, ele tem as portas abertas, né? Se ele é contra politicamente o prefeito que está lá, já tem isso sempre, não tem? É complicado, né? Sempre não que seja complicado, mas igual você falou, a política tem que existir, né? Claro, tem que existir no meio. E realmente, se tem uma pessoa que não te apoiou ou apoiou, vai continuar. Um exemplo, se fechou o apoio, vai continuar apoiando. Mas se lá no começo não foi procurado e não sabe o que está acontecendo, lógico que vai colocar a pessoa que está no meio deles já. Então não tenho... existe essa divisão, né? E às vezes acaba ficando como uma barreira, digamos assim. Olha, quero agradecer, Zé, tem mais alguma pergunta? Para agradecer? Não. Tá. Quem quiser conhecer hoje com redes sociais, tem uma página no Facebook, aliás tem 2, né? Temos a página Olé São Roque. Olé São Roque. E temos o site também, né? olésãoroque.com.br. Se entrar lá no site, tem as informações do campeonato? Tem as informações do campeonato, tem a tabela. Isso é legal. A classificação. E tem alguma empresa que está apoiando você? Se tem o patrocínio de alguém? Hoje não. Nenhuma empresa apoia? Hoje não temos a empresa. A gente não temos a empresa apoiando, né? Vocês organizam só mesmo com a taxa dos... Isso, só com a taxa hoje. Hoje nós sobrevivemos disso. Eu não digo, eu volto a dizer, o lado dos marmanjos é diferente. Eles até pagam. Mas eu acho que a parte da criançada teria que ter um subsídio. Acredito que agora, como a gente teve uma sequência boa do ano passado, que nós fizemos no início do ano, esse ano agora, e nós iniciamos agora bem antes, né? O ano passado começamos acho que em março, esse ano a gente começamos em fevereiro, a gente tem 700 pessoas envolvidas no campeonato, então vai começar a abrir o leque para as empresas também que queiram participar, queiram ajudar, enfim, em prol ao esporte, não só em prol à empresa, né? Tem que ser pensando no movimento do esporte mesmo. Lógico. É isso aí, olha, o pessoal comparecia no ginásio, jogos, não tem cobrança de ingresso. A gente teve uma época que futebol de salão tinha até cobrança de ingresso. Porque não cabia, tinha superlotação. A quadra municipal tinha bilheteria ali, que agora com esse... pegou um bico ali da quadra para favorecer ali o trânsito, né? E sumiu ali a bilheteria, mas aquela bilheteria ali... E você tinha que cobrar para evitar... entrar muita gente ali, eu digo, e gente demais do que cabia. E eram 2 vezes por semana, acho que os jogos, se não me engano, não me recordo. Mas todos, não importa quem jogava, todo mundo gostava, prestigiava, assistia, e os jogadores... E vamos dizer uma coisa, o Guto, você faz um trabalho voluntário. Como é que você faz? Porque como é que você toca? Então, tem que sobreviver, né? Então, eu tenho essa parte do custo de habitação, eu trabalho na mesa. Você fica de mesário, eu trabalho na mesa também, ajuda a custear. Não é voluntário, né? Assim, voluntário entre aspas, né? Porque tem toda uma organização e acaba não custeando tudo, né? Porque a gente tem uma vida por trás disso daí, né? Claro. Então, mas acaba que, assim, eu tomo isso como um trabalho mesmo. Vou lá, faço tabela, faço tudo. trabalho na mesa. O que é importante, tem que ter o profissional. Sim, tem que ter. Tem como. Porque não tem como. Você deixar também... Não, depois vira o que a gente estava. A gente volta no...
no tempo da pedra, pô, né? Tão boa para pior do que voltar no tempo da pedra, voltar no tempo da pedrada, né? Pedrada, esse que é o pior. Guto, muito obrigado pela sua participação, né? Que você continue aí empolgado, né? A gente vai procurar, a gente precisa divulgar mais o esporte, a gente está preparando aí para... Tem muita coisa acontecendo, está acontecendo um futebol de areia. Sim, o beach soccer, né? O futebol de areia. Aliás, fazer um registro aqui que o nosso Zé Balaio, hoje o Zé Balaio tá concentrado, ele vem amanhã e depois aqui, e ele tá falando que os amigos dele lá, o Tocha, o antigo Tocha. A tocha continua acesa. E eles estão disputando lá um campeonato. Jogaram domingo, se eu não me engano. Parece que perderam, Rinaldo, né? Acho que é difícil eles ganhar, né? Eles continuam aquele mesmo esquema. É o mesmo time. Então, qual que é o mesmo esquema? Eles paravam no meio do jogo. Não pararam, né? Mas existe a concentração. Estátua, eles ficam tudo estátua, os caras iam lá e marcavam um gol. Faziam estátua? Faziam. Já aconteceu. E eles se concentravam, né? Sabe que esporte você perde muito líquido, né? Então eles já repunham bastante antes de começar. Antes do início. Bebe quieto. Então, Bebe quieto, Zequinha jogava no Bebe quieto. O Bebe quieto porque eles levavam a sério. Levava Bebe quieto, tem foto com o Lilo. Eu tenho uma série de fotos que eu preciso publicar lá. Porque tem muita, né? Tem umas fotos bem legais lá. O Bebe quieto jogava de verde e branco. Verde e branco. O Zequinha jogava no Bebe quieto. Tem uma molecada bem legal aí que participava, né? E fica esse registro, né? Você jogou futebol? Joguei só amador mesmo. Amador? Jogou onde? Joguei no Vila Nova. No Vila Nova? Joguei no Olímpia. Olímpia era o time do Timaia? Timaia que foi rei mobo, ele vendia gás e ele faleceu, né? Faleceu. Mas o Timaia teve o seu momento ali. Ele levava o pessoal no caminhãozinho dele, poxa. Em cima do gás. Em cima do gás. Caminhão é famoso. O time chegava com o gás todo. O interior tem as histórias, né? Que o time descia, mas os pedaços de pau pra... Ficava tudo no assoalho do caminhão. A famosa briga Machado e Paulistano. Nossa, coisa era brava. Machado, Ribione e Paulistano. Coisa era brava. O Pardão estava no vestiário, Carlos Roberto, e nesse momento começou a briga aqui no vestiário, hein? Estão batendo não sei o quê. Em mim não! Em mim não! Em mim não! Obrigado, Zé. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, venha sempre. Obrigado, Zé Fernando. Amanhã nós estaremos de volta aqui com o nosso Linha Aberta, com o nosso Lucas Berlato, que nunca chutou uma bola na vida. Outro dia foi jogar bola, machucou o joelho. Então é melhor, apesar que o Neymar também machucou, hein? Pois é, tá machucado. É isso aí, amanhã a gente volta trazendo mais informações aqui dentro do nosso Linha Aberta. Um grande abraço para você, até amanhã.